1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, diz assim: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Eu quero trazer esse texto para contextualizar vocês antes de entrar no assunto desta noite. Nesse texto aqui, nós vemos que Davi, o grande rei Davi, nessa ocasião aqui, Davi já havia sido ungido rei de Israel, porém ele ainda não ocupava o posto de rei. O rei aqui era Saul, que foi o primeiro rei de Israel e também era sogro de Davi. Só que Davi, depois de ter matado Golias e de fazer coisas importantes, ele começou a se destacar como um líder militar muito importante e como alguém que de fato havia sido ungido por Deus através do profeta Samuel. E as pessoas começaram a reconhecer a Davi. E isso começou a despertar em Saul, que era o rei, um certo ciúme. E Saul então passou a perseguir a Davi. E Davi sabia do seu propósito, daquilo que ele havia de realizar diante do Senhor, mas ele estava muito incomodado com o fato de Saul estar perseguindo ele. Então, ele fugiu diante de Saul, como diz esse texto, e foi até a cidade de Gate. E lá ele encontrou um rei, que era o chamado rei Aquis. E ele chegou diante do rei, como quem estava pedindo por socorro, sabendo que Saul estava procurando matá-lo. E ele chegou diante do rei, e em chegando lá, os servos daquele rei, os militares daquele exército do rei Aquis, começaram diante de Davi a dizer o seguinte: não é esse Davi, de quem nós ouvimos as canções e de quem muito se fala, que Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares? É esse aqui, que vem pedir socorro ao rei Aquis? E de repente Davi percebeu que o rei Aquis não era alguém que poderia oferecer ajuda a ele. Por quê? Porque ele era aliado de Saul, que era o grande rei de Israel. Então, em percebendo isso, a Bíblia diz que Davi, diante do rei Aquis e daqueles servos, ele diz aqui no versículo 12, quando eles começaram a falar de Davi, a Bíblia diz que Davi guardou aquelas palavras. Diz que Davi guardou estas palavras considerando-as consigo mesmo. E aqui eu quero trazer já uma primeira lição. Davi foi pedir socorro no lugar errado. E em chegando lá, algumas palavras foram proferidas a ele. E a Bíblia diz que ele considerou aquelas palavras. Como nós falamos no outro dia,
aquelas palavras daqueles homens caíram no coração de Davi. E a Bíblia diz que ele guardou aquelas palavras. E aquilo começou a atrapalhar ele. E ele percebeu que, diante do rei, que ali ele não encontraria o socorro que ele estava procurando. E para sair daquela situação, a Bíblia diz que ele começou a se fazer de louco, que ele começou a esgravatar nos postigos das portas, e que ele começou a deixar a baba escorrer pela sua barba. E o rei, olhando para Davi, disse: eu já não tenho loucos suficientes aqui no meu reino, tu me traz esse aí? Por acaso ele há de entrar na minha casa? E ali, usando de certa sabedoria, Davi conseguiu sair daquela situação. E dado esse pano de fundo, esse contexto, eu gostaria de ler com vocês, no próximo capítulo 22, o versículo de número 1. Porque diante dessa situação, nos mostra o que Davi fez. Até então, nós conhecemos Davi, hoje nós conhecemos Davi como sendo o maior rei de Israel, que Israel já teve. Davi foi aquele que matou o gigante filisteu, aquele que venceu vários exércitos inimigos. Davi foi aquele que matou um leão e um urso com as suas próprias mãos, defendendo as ovelhas do seu rebanho. Davi é o filho de Jessé, e a Bíblia fala que é da linhagem dele que veio o Messias. Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Esse é o grande rei Davi. Se nós formos a Jerusalém hoje, dentro da cidade velha, a principal rua é chamada Rua Rei Davi. Várias estátuas de Davi tocando a sua harpa, de Davi com a sua funda na mão, são encontradas na cidade velha. Davi foi alguém muito importante na história do reino de Israel. E até hoje. Só que aqui nós estamos numa situação, e por que eu estou falando de Davi dessa forma, trazendo as suas qualidades, as suas características positivas? Porque eu quero mostrar que Davi também enfrentou muitas dificuldades. E aqui, no versículo 1 do capítulo 22, diz assim: imaginem o contexto, né? Davi havia ido pedir socorro diante do rei Aquis, e lá ele percebeu que ele não poderia encontrar aquilo que ele estava buscando. E no versículo 1 do capítulo 22 diz que Davi retirou-se dali, retirou-se da presença do rei, retirou-se daquele lugar onde ele estava e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Olha só, Davi estava em um momento da sua vida em que o seu propósito, os seus objetivos estavam meio bagunçados. Ele estava sendo, imagina, ele havia recebido a unção do profeta Samuel como aquele que seria o próximo grande rei de Israel. E de repente o seu próprio sogro começa a persegui-lo e querer matá-lo, porque se sentia ameaçado. E diante daquilo que Davi havia vislumbrado, do que seria a sua vida, as coisas estavam completamente diferentes. Tudo estava saindo ao contrário daquilo que Davi havia ouvido, daquilo que ele havia recebido e daquilo que ele tinha proposto para si diante do que ele havia recebido. Eu serei o grande rei de Israel, mas de repente ele estava perdido no seu propósito, foi procurar ajuda e não encontrou ajuda. E o que ele fez? A Bíblia diz que Davi saiu dali e ele foi se refugiar na caverna de Adulão, que era uma caverna que ficava aproximadamente 16 quilômetros daquela cidade, na região fronteiriça. E ele se escondeu na caverna. E eu queria aqui nessa noite fazer esse paralelo, traçar essa analogia, de que esse período da caverna, assim como chegou para Davi, ele chega para nós também. Davi, ele procurou refúgio na caverna.
E há momentos na nossa vida em que nós clamamos a Deus como que quem está buscando por socorro, assim como Davi fez diante do rei. É como se Deus ficasse em silêncio. E nós, como se a nossa vida perdesse o sentido, nós vamos para uma caverna, para um local de refúgio. Nós nos escondemos diante dos propósitos que temos, diante dos desafios que a vida nos impõe, nós acabamos correndo para essa caverna. E olha só, a caverna ela não é um lugar aprazível. Quando nós pensamos em caverna, nós pensamos em um lugar escuro. Nós pensamos em um lugar frio. Um lugar sem vida. Nós pensamos em um lugar onde tem insetos e animais perigosos, né? Morcegos, escorpiões, aranhas. Mas uma das principais características da caverna é que ela é um local que não tem saída. Quantos de nós, quantas vezes na nossa vida nos encontramos em uma caverna? Em uma caverna física, em uma caverna emocional, em uma situação onde nós acabamos nos encontrando e nós não temos saída. E olha o que diz aqui, no versículo 2 do capítulo 22, ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. A caverna de Adulão era uma caverna grande e Davi encontrou lá em torno de 400 homens, todos eles em aperto, em situação de aperto, endividados, amargurados de espírito. Olha a qualidade das pessoas que se encontravam na caverna. Olha a característica das pessoas com que Davi se encontrou naquela caverna. Era porque ele também estava se sentindo dessa forma. A caverna. A caverna representa um momento de crise que nós encontramos na nossa vida. Momentos de dificuldade. Momentos de luta. E quando nós olhamos a Davi chegando lá naquele lugar, completamente perdido em relação ao seu propósito, sem esperança, o que nós imaginamos? Que aquele lugar é o fim, que a caverna é o fim. E esse momento da caverna, fazemos essa analogia para a nossa vida, ele chega para a nossa vida. Lutas, desafios, momentos em que nós nos encontramos sem esperança, momentos em que nós nos encontramos com dificuldades. Mas eu quero trazer a perspectiva da caverna como sendo um lugar de transformação na nossa vida. Um local em que nós temos a oportunidade de sermos aperfeiçoados. O momento da caverna é um momento em que nós nos encontramos, mas é um momento que é permitido por Deus para que haja um crescimento e um amadurecimento na nossa vida. Quando Davi entrou na caverna de Adulão, ele entrou lá e encontrou homens em situações de aperto, de dificuldade, de endividamento, de amargura. E nós podemos ver a caverna a partir da perspectiva de Davi. Davi entrou lá e viu aqueles homens. Mas nós podemos ver a caverna também na perspectiva daqueles homens, porque aqueles homens viram em Davi a esperança. Isso nos mostra que mesmo na caverna, nós podemos ser a esperança para a vida de outras pessoas. É porque nós passamos por dificuldades e vencemos e somos fortalecidos em Deus que nós podemos ajudar a outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós estamos passando. Então aqueles homens viram em Davi a esperança. E aqui a Bíblia diz que esses homens se ajuntaram a Davi e Davi se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Quando Davi entrou na caverna de Adulão e começou a ver aqueles homens,
sem esperança, amargurados, sem qualquer motivo para que se pudesse acreditar neles, Davi passou a chefiar aqueles homens. E aqueles homens passaram a ver em Davi a esperança. Isso nos traz uma grande analogia, um grande ensinamento, de que às vezes nós estamos como aqueles homens na caverna, amargurados, endividados, tristes, desesperançosos, mas de repente Jesus entra na nossa vida. E Jesus, quando entra, nós vemos nele a nossa esperança. E quando ele passa a liderar a nossa vida, ele nos transforma de pessoas amarguradas, tristes e sem esperança, a pessoas que se tornam protagonistas da história. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi e com aqueles 400 homens. Quando nós pulamos lá para 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 8, a Bíblia vai trazer detalhes a respeito desses homens, vai citar o nome deles e os feitos deles. E quando a gente vê que Davi liderou esses 400 homens, e esse foi nada mais, nada menos do que o maior exército que já houve em toda a história de Israel. Então Deus é especialista em transformar pessoas sem esperança, tristes, pessoas sem objetivos, pessoas que já se encontram numa caverna, em pessoas que se tornam luz no caminho de outras pessoas. E foi isso que Davi fez com aqueles 400 homens, na caverna de Adulão. A Bíblia diz que um desses homens matou a 800 outros homens com a sua lança em uma guerra, dando vitória ao povo de Israel. Então, aquilo que Deus pode fazer nesses momentos de caverna, em que nós nos encontramos, e não são poucas situações na nossa vida, sabe, quando está tudo bem, a gente pode até ouvir essa palavra e essa palavra soar como uma palestra motivacional. Mas o nosso objetivo aqui não é dizer que essa palavra vai apenas trazer uma motivação para que nós sigamos em frente, porque a palavra ela tem esse efeito. Mas o objetivo aqui é nós entendermos e trazendo essa analogia de que nós podemos olhar para Jesus e saber que Ele já pagou o preço para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E que mesmo nos encontrando em um momento de caverna, sabemos que Ele está conosco. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Com vocês, Lucas, capítulo 24, versículo 49, porque essa é a chave, é o que pode transformar a nossa vida. Essas são as palavras do próprio Jesus. Jesus, antes de nós lermos o texto, Jesus, quando ele habitou na terra, a Bíblia diz que ele andou por todos os lugares, todas as cidades, por todos os vilarejos, abençoando a todas as pessoas e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E esse mesmo Jesus, ele diz aqui em Lucas 24, 49, ele diz aos seus discípulos: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão receber o poder que vem do alto. E aqui está a grande diferença. O poder não está numa palestra motivacional, no exemplo bíblico apenas, em uma analogia que nós podemos fazer, numa metáfora e trazermos para a nossa realidade. É muito inspirador vermos a história de Davi. Eu amo essa história, esse exemplo da caverna. Mas é muito melhor nós termos o fato de que Jesus andou sobre essa terra, Ele operou milagres, Ele curou os cegos, Ele curou os surdos, Ele levantou paralíticos, Ele fez o homem da mão ressequida ser curado. Jesus operou uma série de sinais, de maravilhas. E esse mesmo Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. E Ele diz: permaneçam, pois, na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E é esse revestimento de poder
através do atuar do Espírito Santo, que é Deus morando em nós, que faz a diferença na nossa vida. O fato de sabermos que as cavernas chegam para nós e que Jesus está conosco é o que faz toda a diferença. Lutas vêm, desafios vêm, mas Jesus está conosco. E foi assim na igreja, no começo da igreja, quando nós olhamos lá em Atos, por exemplo, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37 ao 44, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, antes de receber o Espírito Santo, mesmo andando com Jesus, ele era bruto, ele era pescador, ele cortou a orelha do soldado romano. Pedro era alguém de dura cerviz, era alguém ríspido, grosseiro. Mas depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus e o Espírito Santo, eles estavam na casa e o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram revestidos de poder como Jesus havia prometido. Pedro, no seu primeiro sermão, 3.000 pessoas foram curadas. No seu segundo sermão, ele sendo ele pescador, 5.000 pessoas foram transformadas e convertidas ao Evangelho por causa do atuar do Espírito Santo. O que faz a diferença na nossa vida é sabermos que o Espírito Santo deve atuar na nossa vida. E quando esses momentos de luta chegarem, quando esses momentos de caverna chegarem, e quando nós enfrentamos problemas que aparentemente são maiores do que nós, problemas os quais nós não enxergamos a solução, a tendência é que nós automaticamente fujamos para uma caverna emocional, que nós venhamos a nos blindar dos pensamentos ruins, daquilo que pode nos afetar. Mas é justamente nesse momento que nós devemos lembrar das palavras de Jesus que diz: vocês serão revestidos de poder. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos de criaturas a filhos, aqueles que carregam dentro de si o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós é a certeza da vitória. As cavernas podem até chegar, mas elas serão um momento de passagem. Davi entrou naquela caverna e lá, onde ele parecia sem esperança, longe de alcançar o seu propósito, foi lá que ele encontrou aqueles homens improváveis que se tornaram o exército do Deus vivo, trazendo a vitória ao povo de Israel. Às vezes nós não entendemos os caminhos e os meios do Senhor, mas nós precisamos confiar nele. Eu quero finalizar trazendo um outro exemplo do profeta Elias, que da mesma forma, em um determinado momento da sua vida, se encontrou numa situação de estar em uma caverna. Elias, aquele que havia feito chover fogo do céu, que havia destruído os 450 profetas de Baal, Elias, que havia multiplicado o azeite da viúva e a farinha da viúva, havia ressuscitado o filho da viúva. Esse Elias se sentiu ameaçado certa feita e ele fugiu. A Bíblia diz que ele saiu a passo pelo deserto até não aguentar mais, quando ele se deitou debaixo de um zimbro e ali ele clamou pela sua morte. Foi um momento onde Elias, a despeito de tudo que ele já havia feito e do que ele havia ainda de fazer, ele se encontrou num momento de desespero da sua vida. E ele clamou ao Senhor para que ele morresse, para que aquele fardo fosse aliviado. Foi quando Deus enviou um anjo e deu a ele um pão e disse: te levanta, porque tu ainda tem algo a fazer. Ainda não é o fim. Elias então comeu aquele pão e ele caminhou mais um bocado de distância ainda,
chegando ao seu objetivo, cumprindo aquilo que Deus havia determinado para ele. Esses momentos vêm na nossa vida. Mas da mesma forma como Elias, sem esperança, recobrou no Senhor, e eu gosto de ver que Deus, vendo a Elias, Deus foi lá, Deus estava com ele, Deus enviou o seu anjo. Assim como aqueles homens na caverna estavam lá naquela situação, quem sabe já pedindo por socorro e pedindo a Deus a morte já há muito tempo, ou outros clamando por socorro, e de repente entra Davi, e eles veem em Davi a esperança, a solução. O que Deus nos diz é o seguinte, que nós teremos momentos de tribulação. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E o fato dele ter vencido o mundo significa que ele conquistou na cruz a vitória que nos é necessária. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, não tínhamos possibilidade de paz, hoje temos. Não tínhamos possibilidade de cura, hoje temos, pelo sacrifício de Jesus. Agora, mesmo que em momentos de caverna, mesmo que em momentos de desesperança, de tristeza, de fadiga, de cansaço, mesmo que nesses momentos nós não podemos desistir ou achar que os ouvidos do Senhor estão tapados, os seus olhos fechados. Ele está, a Bíblia fala que seus olhos passeiam por toda a terra para se mostrarem forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E quando Jesus andou na terra, ele andou no poder do Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo, através de nós, ele continua agindo da mesma forma que Jesus agiu, com o mesmo propósito, da mesma maneira, com os mesmos objetivos, e é por isso que nós estamos aqui, pelo poder do Espírito Santo.